eu pretendo dar continuidade a uma palavra que foi ministrada no domingo passado. Então, essa vai ser uma continuação da palavra que tem como tema como transformar as crises que atingem a vida do cristão em grandes oportunidades de crescimento, de vitória. Amém? Então, vamos aprender isso examinando a vida de Jacó. Nós não vamos ler todo o capítulo 26 de Gênesis, vamos ler apenas 2 versículos. Você pode abrir a sua Bíblia lá. Eu vou pedir também que você deixe a sua Bíblia aberta nesse capítulo. Logo depois da ministração dessa palavra, nós vamos celebrar a Santa Ceia e juntos vamos continuar com esse sentimento no coração de adoração, de louvor e de gratidão ao Senhor. Gênesis capítulo 26, todos acharam? Nós vamos ler alguns poucos versículos. Versículo 1 diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, que era rei dos filisteus, e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra em que eu te disser, habita nela, e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Versículo 12: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Versículo 19: cavaram os servos de Isaque no vale, e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar contenderam com os de Isaque, dizendo: essa água é nossa. E por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. O versículo 26: de Gerar foram ter com Isaque Abimeleque, que era o rei dos filisteus, e seu amigo Alzate Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim? Porque me odiais e me expulsais do vosso meio? E eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja juramento entre nós e ti, façamos aliança contigo, e jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Amém? Até aqui, irmãos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nós te adoramos e te louvamos, Pai, nesta noite, porque temos o privilégio de estar na tua casa e na tua presença para te adorar, para celebrar o teu nome. Essa é uma noite de adoração, de louvor, de gratidão a ti. Queremos, a Deus, pedir que o teu Espírito Santo venha visitar cada coração aqui neste lugar, renovando a nossa alegria, ó Deus, a nossa paz no coração. Que o Senhor possa renovar a nossa força, a nossa fé em ti, que possamos continuar firmes na tua presença, nunca duvidando, apesar das lutas que se levantam, dos problemas que nós temos na nossa caminhada, nunca duvidando da tua presença, ó Deus, e da tua fidelidade nas nossas vidas. Abençoa todo o teu povo nesta noite, a cada família, a cada visitante. Senhor, derrama uma graça especial sobre cada coração nesse lugar. Repreendemos também, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo espírito e tudo que é contrário à presença da graça do Senhor que está sobre as nossas vidas nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu amado, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero começar essa breve reflexão dessa noite com uma pergunta que faça você pensar. Qual é a sua reação frente às dificuldades que se levantam na sua vida? Como eu, como você, como nós reagimos às crises e às tribulações que surgem? É bom a gente pensar sobre isso, porque muitas vezes nós canalizamos a nossa atenção e as nossas forças para a solução dos conflitos. Queremos ver tudo rapidamente de uma maneira resolvida. É assim que muitos de nós às vezes pensamos.
Mas talvez mais importante do que a gente apenas ficar pensando em como vamos vencer determinadas dificuldades na nossa vida, seja nós atentarmos para a maneira como nós reagimos a essas dificuldades. É muito importante nós atentarmos para as nossas atitudes frente às adversidades que surgem nas nossas vidas. E as nossas atitudes podem ser determinantes para que venhamos a vencer ou a sermos derrotados pelas adversidades, pelas tribulações, pelos conflitos que surgem na nossa caminhada aqui na face da terra. Há muitas pessoas que, quando estão passando por dificuldades, alimentam sentimentos muito negativos, se transformam em pessoas negativistas e enchem os seus corações com emoções, com sentimentos como de autodestruição, como de pessimismo. São pessoas que, quando estão enfrentando as crises da vida, têm esse tipo de reação, que não as ajudará, que não acrescentará a elas crescimento espiritual. Existem pessoas que se tornam, diante das crises, excessivamente preocupadas. Jesus, quando fala sobre isso, ele vai dizer que essas pessoas excessivamente preocupadas se tornam também pessoas ansiosas. É por isso que ele diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã, não andeis ansiosos com as coisas do amanhã. A excessiva preocupação faz nascer no nosso coração ansiedades que muitas vezes dominam a nossa alma, que paralisam a nossa fé, que nos impedem de avançar, de caminhar, que nos transformam em pessoas inseguras. A ansiedade é muitas vezes uma demonstração de insegurança na nossa capacidade de crer que Deus é fiel, que Ele vai fazer a provisão. Pessoas ansiosas demais são pessoas que têm dificuldade de confiar no agir e na provisão de Deus. Irmãos, quando nós refletimos sobre a nossa atitude, sobre as nossas reações diante das dificuldades que surgem na nossa vida, uma coisa que eu percebo aqui nessas horas são importantes duas coisas. Em primeiro lugar, a fé nas promessas que Deus já fez para cada um de nós. Se você tem uma promessa de Deus, se apegue a essa promessa. E em segundo lugar, a nossa atitude, como eu já estou falando. Um exemplo disso é quando Deus fala com Josué lá no capítulo 1, no versículo 5. Deus faz a promessa e ao mesmo tempo estabelece uma atitude para ele. Ele diz: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Aí Deus estabelece uma atitude para ele: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a esta terra que jurei a teus pais que te daria. Você observa que Deus faz a promessa, mas Ele estabelece para Josué algo para ele fazer. A gente não pode aceitar a ideia de que as promessas que Deus faz vão acontecer de uma maneira automática, sem a nossa participação. A promessa estabelecida por Deus tem condições. Ela, quando é apresentada para nós, também estabelece para cada um de nós o que devemos fazer em relação a Deus, para que venhamos a alcançar na nossa vida o cumprimento da promessa estabelecida pelo Senhor. Na vida de Jacó, irmãos, se você observar bem, na vida de Jacó, de Isaac, com base no texto que nós lemos aqui em Gênesis capítulo 26, vocês vão observar também que Deus fez uma promessa e estabeleceu para ele a atitude que ele tinha que ter em relação à promessa. Aqui no versículo 2 do capítulo 26, abra a sua Bíblia, Deus diz assim: fique na terra, habite nela. Olha a promessa: serei contigo e te abençoarei. Deus fala que vai abençoar a descendência. Deus promete dar a Isaac as terras onde ele ia pisar. Deus iria confirmar
a aliança que havia feito com Abraão, seu pai. Deus faz a promessa de multiplicar a sua descendência como as estrelas do céu. Até os filhos dele seriam alcançados por essa promessa. De Isaac viriam nações para a terra. Mas se a gente continuar lendo esse capítulo, lá no versículo 6, você vai constatar que Deus estabelece qual a atitude de Isaac. Isaac ficou em Gerar. Deus havia determinado que ele ficasse ali, e ele teve a atitude de ficar. No versículo 12, ele tem a atitude de semear naquela terra. Ele estava trabalhando pela promessa. Ele tomou posse da palavra do Senhor e trabalhava para que a promessa se concretizasse na sua vida. No versículo 18, a Bíblia diz que ele tornou a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Uma outra atitude, ele trabalhou. Num tempo de crise, ele não ficou ali esperando que as coisas acontecessem, mas ele fez a sua parte. O versículo 25 diz que ali naquele lugar, ele levantou um altar de adoração. Num tempo de crise, ele adora. Ele não deixa que a sua fé seja abalada, mas ele estabelece um altar de adoração numa terra onde estavam havendo conflitos. Os pastores ali de Gerar entravam em conflito com os pastores de Isaac. Abimeleque também, e muitos dos seus súditos odiavam Isaac e invejavam o crescimento e a prosperidade que Deus concedia a ele naquele lugar. Deus era com Isaac. Ele tinha uma promessa e ele também fazia a sua parte. Diga para seu irmão: faça a sua parte também, se comprometa em fazer aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Se comprometa. Crises, irmãos, podem ser transformadas em grandes oportunidades de vitória quando nós temos atitudes corretas, quando nós, em nosso comportamento, em nossa forma de pensar e de agir, correspondemos à expectativa que Deus estabelece para cada um de nós através da sua promessa. Amém? E nessa noite eu quero falar pelo menos sobre duas coisas, duas formas através das quais nós podemos transformar crises espirituais, conflitos na vida humana, em grandes oportunidades de crescimento. Em primeiro lugar, nós podemos transformar crises em oportunidades quando nós aprendemos a proteger o nosso coração da amargura. Diga comigo assim: Senhor, me ensina a proteger o meu coração da amargura. Isaac, irmãos, desde cedo ele percebeu a importância de fazer isso. Ele aprendeu isso muito cedo, a proteger as suas emoções, a não deixar que o seu coração se transformasse num coração cheio de feridas, de tristezas, de ressentimentos, de ódios contra os seus próximos, contra aquelas pessoas que muitas vezes abriam a boca para profetizar contra a vida dele uma palavra de maldição. Isaac muito cedo aprendeu com Deus acerca da importância de ter domínio sobre as emoções negativas do coração. O poder dos sentimentos negativos e amargos, irmãos, que muitas vezes dominam a alma de muitas pessoas, é tão grande que muitos estudiosos, muitos psicólogos descobriram que existe uma doença da alma causada pela amargura, que é chamada de transtorno pós-traumático da amargura. Pessoas que sofrem desse transtorno, elas fazem mal a si mesmas. Uma pessoa amargurada, ela faz mal a si mesma. Pense nisso. Uma pessoa com o coração ressentido, uma pessoa magoada, uma pessoa ferida, ela faz mal a si mesmo. Faz muito mais mal a si mesmo do que ao próximo. Uma pessoa amargurada, ela tem dificuldade de ter um bom relacionamento com Deus. É por isso que o livro de Hebreus, lá no capítulo 12, nos adverte: tende cuidado com toda e qualquer raiz de amargura, para que não sejas privado da graça de Deus, e por meio dela outros também se contaminem. A Bíblia nos mostra que a amargura, que sentimentos negativos do coração, que trabalham contra a promessa de Deus, podem
nos atrapalhar de conquistar aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E Isaac, muito cedo, ele percebeu que não valia a pena perder tempo, acumulando amarguras no seu coração contra pessoas que desejavam a sua ruína, contra aqueles que enterraram os poços que ele abriu, contra outros que profetizaram palavras de derrota e de maldição contra a sua vida. Isaac era maior do que tudo isso. Ele tinha um coração de muito maior excelência. Ele estava acima de todas essas coisas, porque ele sabia que acima de todas as circunstâncias estava sobre a vida dele a mão soberana de Deus, lhe guiando e lhe guardando em todas as situações da sua vida. Quando nós temos a consciência que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele está conduzindo a nossa vida, irmãos, nós descansamos no Senhor, nós passamos a confiar mais no Senhor, e os sentimentos negativos do coração vão sendo substituídos pela convicção da presença de Deus na nossa vida, pela presença da graça poderosa de Deus. Amém? Quando nós confiamos no Senhor, nós não somos dominados pelas emoções da alma e do coração, mas nós passamos a ter um fruto do Espírito, o domínio próprio do Espírito da nossa vida, e os sentimentos da alma passam a ser controlados pela ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. A maior riqueza que um homem, que uma mulher de Deus pode ter em tempos de crises, não é a de ter uma casa boa, ou de ter um emprego bom com um salário ótimo, ou de ter sucesso na vida profissional, ou de obter conquistas materiais, mas é a de ter a paz no coração. Amém? Diga para seu irmão: a coisa mais importante que você pode ter é a paz que Deus coloca no seu coração em tempos de crise. E essa paz, irmãos, ela surge, ela brota na nossa vida quando nós entregamos as emoções do nosso coração, muitas vezes emoções turbulentas, aflições da alma, quando entregamos tudo nas mãos do Senhor e confiamos nele como aquele que é o capitão da nossa vida, do nosso barco, que muitas vezes está sendo agitado num mar de tempestades, mas ele está no comando de todas as coisas. Amém? Tantas foram as situações tramadas contra a vida de Isaac. Se você ler esse capítulo, você vai ver que tramaram de muitas maneiras diferentes contra a vida dele. Isaac sentiu a inveja dos filisteus. Isaac foi vítima da suspeita e da rejeição do rei Abimeleque, o rei dos filisteus. Isaac foi vítima da contenda dos pastores, do ciúme. Pessoas tinham ciúme do seu crescimento, e quanto mais tramavam contra ele, mais ele crescia. Quem é ungido de Deus não é abatido pela palavra dos homens, não é impedido de avançar e de crescer por mãos humanas. Quem é ungido, escolhido por Deus, quem está debaixo da promessa de Deus, quem tem uma atitude positiva de corresponder à promessa de Deus, avança, progride, cresce, porque tem sobre a sua vida a mão de Deus. Sabe como é que Isaac reagia nessas situações de crise? Ele tinha paciência. Quando Abimeleque mandou ele sair do lugar onde ele estava, ele saiu. Quando os filisteus encheram os poços de Isaac de terra, Isaac não foi contender com eles. Quando os pastores de Gerar brigaram por causa daqueles poços, Isaac não retaliou, não se envolveu naquele conflito, naquela intriga. Ele abriu mão do seu direito, porque ele sabia que acima de tudo Deus estava preparando algo muito maior e melhor para ele mais adiante. Irmãos, às vezes, quando examinando a vida de Isaac, nós percebemos que em muitas circunstâncias, ou às vezes nós temos que abrir mão de alguns direitos que nós temos. Nós temos que muitas vezes sofrer algumas perdas menores, e isso é muito melhor do que entrar numa briga muito grande, de maneira tal que a gente possa ter perdas muito maiores. Isaac fez exatamente isso. Ele abriu mão de alguns direitos que ele tinha. Os poços pertenciam a ele, porque tinham sido do seu pai. Os filisteus enterravam aqueles poços e prejudicavam algo que lhe pertencia, traziam danos a um bem que era dele. Mas Isaac abriu mão do seu direito para conquistar as mais ricas e valiosas bênçãos que Deus já havia determinado sobre a vida dele. Amém?
Se você já vivenciou, tem vivido situações assim, pense como Isaac pensava. Aprenda muitas vezes a abrir mão de algumas coisas aqui, para ali Deus fazer algo muito maior na sua vida. Amém? Segundo lugar, nós transformamos crises em oportunidades, buscando antigas e até mesmo novas possibilidades, novas oportunidades que Deus coloca diante de nós, sem nos acomodarmos. Diga para seu irmão: não se acomode, trabalhe, aproveite todas as oportunidades, explore todas as possibilidades que Deus vai colocar diante de você, para que você seja um vencedor em Cristo Jesus. E Isaac fez exatamente isso. O versículo 18 nos mostra Isaac explorando antigas possibilidades. Naquele cenário de crise, ele explora antigas possibilidades. Ele reabre os poços antigos dos seus pais. Ele retorna às fontes das quais os seus pais usaram. Ele entende que a mesma água que jorrava daquelas fontes, que foi bênção para Abraão, ia ser bênção para a vida dele. E nós aprendemos algo importante: nós podemos também muitas vezes repetir experiências que deram certo. Nós podemos repetir nas nossas vidas os exemplos daqueles que realmente acertaram na sua caminhada com Deus. Nós podemos muitas vezes aprender com a atitude das pessoas mais antigas na fé, que venceram crises e que podem nos ajudar também a vencer. Nós estamos vivendo hoje num mundo de muita inovação. Às vezes, quando você começa a ouvir alguns cultos nas televisões, na mídia, né, a gente observa que o evangelho que se prega hoje é um evangelho muitas vezes cheio de distorções, cheio de novidades, e muito diferente daquilo que Jesus nos ensina. E nós, irmãos, quando vemos Isaac retornar às suas origens, quando vemos Isaac reabrindo esses poços e usufruindo das mesmas bênçãos que seus antepassados usufruíram, nós aprendemos algo muito importante: nós temos que voltar às nossas origens. Eu estou falando do evangelho simples que Jesus ensinava, da palavra que nós encontramos aqui escrita. O mundo muda, a tecnologia avança, a sociedade, o coração do homem está mudando em todo momento, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. As promessas do Senhor não vão mudar, porque elas já foram estabelecidas para você, estão sobre a sua vida. Amém? Agora Isaac também, ele aproveitou as novas possibilidades. Isaac apenas não se contentava em usufruir de experiências do passado que seus pais usufruíram. Ele não ficou apenas limitado a abrir os antigos poços que seus pais utilizaram para saciar a sede. Isaac era um empreendedor, ele queria mais. Ele queria tanto aquilo que poderia lhe ser útil dos seus antepassados, mas ele queria mais do que eles haviam recebido. O crente, quando caminha com Deus, quando avança no seu relacionamento com Deus, quando ele começa a entender o propósito de Deus através da sua palavra, ele está sempre em busca desse mais, desse avanço, desse crescimento, desse progresso. E irmãos, esse desejo que Isaac tinha de avançar, de ir adiante, era um sentimento que o impedia de viver sob o domínio do saudosismo, olhando talvez para as coisas que aconteceram na vida dos seus pais. Mas Isaac, ao mesmo tempo, ele olhava para frente, porque ele contemplava mais à frente as grandes coisas que Deus estava também preparando para a sua vida. A Bíblia também nos ensina exatamente isso, irmãos, que devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Cristo, olhe adiante, olhe para aquilo que Ele está prometendo que vai fazer na sua vida. Entenda que mais à frente Ele está preparando algo grandioso para você, que talvez hoje esteja vivenciando tempos de dificuldade. Era assim que Isaac fazia, amém? Ele olhava sempre adiante, ele aprendia com seus antepassados
a se manter nos mesmos referenciais, mas ele queria mais do que os seus antepassados. O próprio Jesus nos ensina, o próprio Jesus, aliás, ensinou para os seus discípulos: vocês haverão de fazer coisas iguais ou maiores. Jesus estava dizendo, em outras palavras, que a igreja hoje, ela terá pelo Espírito Santo a capacidade de realizar obras iguais e maiores do que aquelas que Cristo realizou. Hoje a igreja, ela é grande, há muita gente que conhece o Evangelho é pregado com mais facilidade, ele chega por muitos meios diferentes aos corações de vidas humanas. Então, irmãos, se nós nos apropriarmos da visão que Deus tem para nós, daquilo que Ele quer realizar através da sua vida, se você se apropriar do plano que Deus tem para você, você vai realizar cada vez mais, vai produzir cada vez mais frutos para o Senhor, amém? Sua vida será uma vida de crescimento e não de decrescimento, amém? Avance cada vez mais na sua caminhada com o Senhor. Uma outra coisa que a gente observa, irmãos, em Isaac aqui, aproveitando as grandes possibilidades que Deus colocava na sua vida, é que ele tirou os entulhos que os filisteus colocaram sobre os poços. A água estava dentro daqueles poços, havia água em abundância. A água era um bem precioso naquela terra seca, naquele lugar de crise, naqueles desertos áridos. A água estava ali, mas os entulhos estavam sobre ela. Os entulhos impediam que a água jorrasse e que Isaac usufruísse de tudo aquilo. Daqui a alguns dias nós vamos ter que fazer um pequeno serviço aqui nas calhas da igreja. O irmão Ponchete me procurou esse pastor, eu subi ali em cima e algumas tábuas que foram usadas quando foi feita essa colocação das calhas, foram deixadas naquele tempo, elas apodreceram e elas estão entupindo as calhas, a água não consegue passar e ela tem jorrado para fora e tem causado algumas infiltrações. E esse entulho, irmãos, ele precisa ser tirado para que a água jorre pelas calhas. Na vida espiritual também é assim. Quando nós queremos que a água da vida venha a jorrar em nosso interior, através do nosso coração, através dos nossos sentimentos, através dos nossos pensamentos da nossa vida, nós precisamos também tirar os entulhos espirituais que estão impedindo o agir de Deus. Deus, Ele quer nos ajudar a tirar esses entulhos que estão atrapalhando a nossa caminhada. Todos nós temos algum entulho, alguma coisa que está nos prendendo, que está nos impedindo de avançar, de crescer, de conhecer mais a Deus, de sermos cristãos mais alegres na presença do Senhor, de termos mais comunhão, mais compromisso com o Senhor. Todos nós temos algum tipo de entulho, mas eu creio, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor já está nos dando essa consciência de tirarmos tudo aquilo que nos impede de crescer, de progredir, de avançar, de sermos vitoriosos em Cristo. E nós, em nome de Jesus, vamos nos apropriar do poder da graça de Deus e vamos nos livrar de toda e qualquer algema ou amarra que está na nossa vida e que nos impeça realmente de sermos verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Amém? Você é verdadeiramente livre em Cristo Jesus. Amém? Jesus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você é uma pessoa liberta pela graça de Deus. Se existe alguma coisa amarrando a sua alma nessa noite, impedindo você de sentir a presença de Deus, abra a sua boca e em nome de Jesus profetize: Senhor, liberta a minha vida de tudo aquilo que está me impedindo de sentir a tua presença aqui nesse lugar. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai fazer a obra. Amém? Deus vai fazer uma obra especial no seu coração. Amém? Entulhos como religiosidade, frieza espiritual, secularismo, legalismo, ausência de fervor, desânimo, falta da alegria em estar na presença do Senhor, falta dos dons do Espírito, falta de renovação, de reavivamento na vida espiritual. Tudo isso é tirado quando Deus começa a agir. Quando você abre o coração e deixa que Deus venha agir, Ele vai começar a tirar todas essas coisas em nome de Jesus. Amém? Meu querido, eu quero terminar essa palavra dizendo apenas mais uma coisa. Na sua caminhada,
você sempre vai encontrar pessoas que vão colocar entulhos sobre os seus sonhos, entulhos diante de você para impedir você de avançar e progredir em Cristo Jesus. Sempre vão surgir situações que vão colocar entulhos sobre a sua comunhão e a sua fé em Deus. Mas em nome de Jesus, não acumule entulhos espirituais sobre a sua vida. Entulhos que causam muitas vezes desânimo, entulhos que muitas vezes nos fazem ser crentes religiosos, crentes que estão na igreja, mas que estão com os corações distantes do Senhor, que não sentem mais o agir de Deus, que não são capazes mais de ouvir a voz do Senhor. Eu conheço a história de um filho que, quando era criança, tinha o desejo de ser bem-sucedido como seu pai, mas muita gente invejosa se aproximou daquele garoto e começou a semear sobre o sonho dele entulhos, com palavras negativas, e ele foi se afastando daquele sonho, e aquele sonho morreu no seu coração e não se realizou. Eu tenho certeza que talvez você também tenha no seu coração sonhos que deseja realizar, ou talvez você tenha tido sonhos há anos atrás que não foram concretizados, que não foram realizados, coisas que você planejou fazer e não fez, coisas que você desejou fazer e não realizou, coisas que Deus disse que você faria, mas que você não se apropriou, não tomou posse e não viu se concretizar na sua vida. Deus, Ele quer ressuscitar esses sonhos que se transformaram em sonhos mortos por causa dos entulhos. Deus quer tirar os entulhos e ressuscitar esses sonhos no seu coração, para que você experimente verdadeiramente o poder da promessa de Deus e da graça dele que está sobre a sua vida. Nessa ocasião, nessa noite, abra o seu coração e com toda a fé diga: Senhor, arranca tudo aquilo que está sobre a minha vida, todo o fardo pesado, tudo aquilo que está me impedindo de verdadeiramente avançar na minha caminhada com o Senhor, de conhecer mais o Senhor. Eu quero te conhecer melhor, eu quero crescer mais, eu quero progredir, eu quero avançar, eu quero experimentar as ricas e maravilhosas bênçãos que o Senhor tem preparado para mim. Deus tem preparado para você o melhor, e você pode experimentar, mesmo num tempo de crise, como nós estamos vivendo no Brasil, mesmo num tempo como esse, aqueles que são fiéis ao Senhor podem ver portas serem abertas, e as portas serão abertas em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Diga amém. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar. Vamos ter um momento de oração, vamos ter um momento de consagração. Queria convidar a irmã